Boa noite. Queridos irmãos, é a segunda vez que estamos aqui com a oportunidade de trazer algo da parte do Senhor para cada um de nós, né? Da outra vez que estive aqui, falamos sobre o arrebatamento da igreja. Hoje iremos falar sobre Deus no eterno passado. Eu sempre gosto de abordar temas que às vezes não são muito abordados nas igrejas. Eu foco meu ministério de ensino em cima da área da escatologia, ou seja, em cima daquela área que estuda as profecias, a área que estuda sobre o arrebatamento, julgamento final, tribunal de Cristo, grande tribulação, dentre outros eventos escatológicos, eventos futuros que ainda vão acontecer. Eventos é esse que a gente não teve uma revelação de alguém que trouxe uma visão, nada desse sentido, mas revelação que está dito na palavra de Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu queria deixar claro, que hoje nós vamos abordar aí começar uma série de estudos falando sobre o plano de Deus para a humanidade. Porque Deus, ele planejou e está em execução esse plano desde a eternidade passada até a eternidade futura, com a criação de novos céus e uma nova terra. Então, para essa série de estudo que os irmãos me proporam a estar aqui passando para vocês, vamos começar utilizando uma ferramenta visual. Esse material de apoio, ele vem sendo projetado por mim e também por uma equipe, né? O Igor, que é meu cunhado, faz parte dessa equipe. A gente vai lá, troca ideia, reúne informações da Bíblia, gera imagens e vai montando uma ilustração que tenta demonstrar de forma visual toda a história, todo o plano profético, todo o plano eterno de Deus. Que, irmãos, esse mapa a gente já trabalhou com outro mapa chamado Plano Divino através dos séculos, que é esse mapa que está aqui, né? Eu não dei zoom nele ali, mas esse mapa ele mostra praticamente toda a Bíblia de forma sintetizada. Mostra os eventos do futuro, do livro de Apocalipse, as ilustrações, e mostra todo o plano de Deus mesmo. Só que do tempo para cá, depois que a gente ficou 2 anos trabalhando aí para atualizar, aprimorar esse mapa, eu e a nossa equipe decidimos começar uma nova jornada fazendo um novo mapa, né? Esse novo mapa vai se chamar Plano Profético de Deus Ilustrado, onde vai ter mais ou menos a mesma pegada do mapa Plano Divino, só que com alguns aprimoramentos, né? Na parte do tempo futuro. Então, irmãos, esse aqui é o novo projeto que nós começamos, o Plano Profético de Deus Ilustrado, né? Ele está no início, então só tem ainda a imagem que eu tentei representar Deus, mas é claro que Deus é tão grandioso que não poderia ser representado por uma imagem 2D, né? Então a gente colocou uma ilustração que representaria Deus no seu eterno passado, Deus glorioso, os seus cabelos brancos. Tirei referência de Apocalipse capítulo 1, que lá João vê algumas características de Jesus ali, e aqui nesse Deus no eterno passado, deixa eu pegar minha seta aqui de novo, né? Tem muitas coisas aqui interessantes, que coloquei a imagem dele aqui no eterno passado. Então, a criação dos anjos, coloquei aqui a criação do mundo, né, em 6 dias, e muitas coisas interessantes que a gente vai trabalhar dentro desse mapa, que se chama Plano Profético de Deus Ilustrado. É um trabalho que é demorado, né, já tem mais de 1 mês, eu acho que a gente está trabalhando nele, e a gente tem pouca coisa aqui ilustrada ainda falta muita coisa para ser ilustrada aqui nesse mapa, né? Tem bastante espaço aqui para o lado ainda. Enfim, irmãos, então, como eu disse, o tema hoje será a Trindade na eternidade. Porque alguém pode perguntar, antes do mundo ser criado, o que existia? Antes daqueles 7 dias de criação, o que acontecia? E a resposta só poderia ser o quê? Deus. Deus, ele é eterno. Deus, ele é antes de tudo. Deus, ele tem uma construção que não encaixa na nossa mente. O ser humano é mortal, igual a gente, igual cada um de nós aqui, não conseguimos compreender o que é ser eterno, o que é nunca ter início. Porque todos nós aqui sabemos o que é ter um início e sabemos o que é ter um fim. Tudo que a gente reconhece e olha, tudo que a gente se envolve, teve um início. O banco que você está sentado um dia teve um início, correto?
O teto que nos cobre um dia teve um início, uma construção. A roupa que vocês estão vestindo, por mais que pareçam às vezes antigo, coisas que a gente não sabe quando foi criado. Mas tudo que a gente lida teve início. O ser humano teve início. Agora o nosso Deus, ele teve um início? Não teve início. E eu queria mostrar algumas passagens para vocês, mostrando a eternidade de Deus. Eu vou pedir para as irmãs poderem colocar para mim, a versão NAA, coloca Salmos 90, verso 2. Salmos 90, versos 2. Que diz assim: antes que os montes nascessem, e tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, da eternidade passada à eternidade futura, ele é Deus. Não conseguimos encaixar isso na nossa mente. O que acontecia na Terra 1000 anos atrás? Tem a história. O que acontecia na Terra 1 bilhão de anos atrás? E se a gente for voltando, o que acontecia 1 trilhão de anos antes da existência do mundo? É uma coisa que não encaixa na nossa mente. O que é ser Deus? Nunca teve um início. Sempre existiu. É um Deus eterno, sempre eterno. Outra passagem que fala sobre isso, Salmos 93, 2. Salmos capítulo 93, verso 2. Que diz assim: o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Ainda Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ele é o primeiro, ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele é o início e ele é o fim. Ainda falando sobre a grandeza desse nosso Deus na sua eternidade passada, Jó capítulo 36, verso 26. Olha o que diz ali. Jó 36, 26. Jó capítulo 36, verso 26. Que diz assim: eis que Deus é grande. Não é pequeno? Ele é grande. E não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Tem pessoas de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos. Agora Deus, ele é eterno. A gente não consegue compreender, como diz ali em Jó. E como é que é o nome? Como é que poderíamos nomear um Deus tão grande assim, que não teve início, não teve fim, que criou o mundo em 7 dias? Quando Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, pode colocar para a gente, Êxodo capítulo 3, lá no verso 14, Moisés está perguntando, falando com Deus: Deus, você vai me enviar lá, mas eu vou falar que você me enviou. Mas eles vão perguntar, como é que era o nome do Deus que te enviou, Moisés? Aí ele pergunta para Deus: Deus, como é que vai ser o seu nome? Como é que eu vou te chamar? E o que Deus fala? Eu sou o eu sou, né? Eu sou. Como é que a gente define um Deus tão grande assim? Eu sou. Uma coisa profunda. E gravem esse termo, eu sou, que a gente vai ver mais na frente. Mas alguém pode perguntar assim: tá bom, Deus, ele é eterno, ele estava antes da criação do mundo, ele não teve início e não terá fim. Mas o que ele fez antes da fundação do mundo? Será que a Bíblia mostra alguma coisa para nós? Porque Deus tem um plano. Coloca lá de novo na nossa imagem, do plano profético. Olha o que eu coloquei ali. Deixa eu ver se eu pego a seta aqui de novo. Vê se você joga. Tá navegando aqui, achei. Olha só. Deus no eterno passado. Coloquei aqui aquelas passagens que nós acabamos de ler. Também coloquei aqui a eleição dos salvos. Sabia que Deus planejou a nossa redenção mesmo antes de Adão cair?
Isso é um atributo divino, a onisciência. Antes dele criar o ser humano, antes do ser humano pecar e comer do fruto, ele já elaborou um plano de salvação. Isso é dito lá em Efésios, capítulo 1, verso 4. Olha o que diz lá. Efésios, capítulo 1, verso 4. Olha como o plano de Deus, ele antecede essa criação. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. O que aconteceu antes da fundação do mundo? Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ainda falando sobre esse projeto salvífico, antes de tudo isso, lá temos 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Olha o que diz ali. Que segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então Deus nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Difícil entender isso, né? Como assim Deus já sabia que o ser humano ia pecar? Se ele sabia que Adão ia pecar, por que ele criou o Adão? Às vezes é difícil compreendermos. Por isso que Jó fala, quão grande é esse nosso Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, os seus juízos. Não podemos compreender a Deus de forma plena. E ainda lá em Tito, capítulo 1, verso 2, olha o que diz lá. Também falando sobre esse planejamento de Deus antes da criação do mundo. Tito, capítulo 1, verso 2. Ele diz assim: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus no eterno passado, Ele planejou, Ele elegeu e Ele construiu todo o seu plano. E hoje estamos vivendo nesse plano. Deus já sabia que você ia nascer, Deus já sabia o que você ia fazer. Isso é onisciência. Deus ele age numa esfera a qual não compreendemos. E alguém ainda pode ficar pensando, Guilherme, eu já ouvi falar então de predestinação. Como é que funciona a predestinação? Então, irmãos, a gente não vai entrar em debates acalorados, porque é um tema complicado e espinhoso na Bíblia. Porque a gente tem pessoas que não creem na predestinação e outros que creem na predestinação a ponto de acharem desnecessário pregar o Evangelho. Mas, biblicamente, e é o que eu quero tratar aqui, quero propor a tratar todos os temas de forma bíblica e apresentando amparos, apresentando as passagens bíblicas. Biblicamente, como é que a gente entende a eleição? Porque a Bíblia deixa coisas escritas sobre ela. Quando a gente vai lá em Romanos, no capítulo 8, coloca lá para a gente ler, Romanos 8, verso 29 a 30. Olha o que diz ali. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, o que significa isso? Conhecer de antemão. Conhecer previamente. Conhecer antes. Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus ele nos conheceu de antemão pela sua onisciência, ele também nos predestinou. E depois ele fala, e aos que predestinou, a este também chamou. Então, um dia, no passado, Deus, conhecendo qual foi sua resposta à graça, conhecendo qual foi sua decisão no futuro, Ele te predestinou, Ele predestinou a sua igreja, a sua noiva. E também depois Ele te chamou. E depois nós fomos também justificados. E aos que justificou, a este também glorificou. Então ele fala, de antes de nos conhecer, ele sabia qual ia ser a nossa resposta à fé, ele nos predestinou, depois ele veio e trouxe o evangelho até nós, e depois ele nos justificou pelo sangue de Cristo, e agora nós estamos aguardando a glorificação, que é uma etapa futura, que ainda vai acontecer nas nossas vidas. Ainda falando sobre a predestinação, nós sabemos que, então, alguém pode pensar assim,
Tá, então se Deus ele escolheu pessoas antes delas nascer, então não adianta a gente pregar o evangelho. Porque se a gente pregar o evangelho para alguém que não foi predestinado, não vai adiantar de nada. Mas essa é uma conclusão totalmente equivocada, que a Bíblia não apresenta essa ideia. Porque a Bíblia deixa claro que o evangelho é aberto a todos. Todos aqueles que confessarem a Cristo como Salvador serão salvos. A gente vê, por exemplo, lá em João capítulo 3, verso 36, que mostra a responsabilidade do ser humano de um dia aceitar a Cristo como Salvador. Porque às vezes a gente não consegue compreender, mas se Deus ele decretou, se Deus ele predestinou, como é que ainda a pessoa tem como se converter? Não vai ser salvo só aqueles que foram escolhidos? É algo que não entra na nossa cabeça. Aí vai ter calvinismo, arminiano, vai ter pessoas tirando conclusões lógicas que são erradas. Porque nem tudo que é lógico é certo. E nem tudo que é certo é lógico. Lá em João, ele bota a responsabilidade para o ser humano. Porque ele diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho, ele não é só amor, que Deus amou o mundo, mas ele também mostra que aqueles que não aceitarem, se manterem rebeldes contra o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. E ainda Jesus, em Lucas 12, fala: a gente não deve temer aqueles que podem apenas fazer mal ao corpo, mas aquele que não só pode fazer mal ao corpo, mas fazer esse corpo perecer no inferno. É o que Jesus fala. E quem que tem o poder de nos condenar ao inferno? Quem? É Satanás? Não, é o próprio Jesus. Porque esse Jesus julgará o mundo. Ele julgará. Então as pessoas que ainda não confessaram a Cristo como Salvador devem dar ouvidos a essa palavra. Aquele que crê tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde, a ira de Deus permanece sobre ele. Ah, Guilherme, então se a predestinação existe e as pessoas têm a responsabilidade ainda de se converter, a gente deve pregar as pessoas porque tem escolhidos? Alguém às vezes pode até pensar assim, usando de lógicas, mas também não é bíblico. Porque a Bíblia nos orienta a levar o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16,15 que fala: e lhes disse, vão por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado... Começando, ou seja, isso portanto você que é, mas começando por Jerusalém. Isso. É a ordem, né, do Senhor Jesus ali no final, quando ele estava, depois da sua ressurreição, ele fala que quem crê será salvo. E quem não crê será o quê? Condenado. Então, independente se a gente não entende e compreende como é que foi essa eleição, como é que foi essa história de ter o nome escrito no livro da vida, a gente tem obrigações práticas de pregar o evangelho para todos, sem fazer acepção de pessoas. Uns vão crer, outros vão rejeitar. Creu, eternidade com o Senhor. Não creu, ira, condenação, lago de fogo, infelizmente. E o inferno é um lugar que é conhecido tarde demais, né? Nós vemos aí as pessoas vivendo suas vidas, trabalhando, buscando, conquistando, mas só deixando o lado espiritual para depois, deixando Jesus para depois, até que é tarde demais. Aí vai conhecer um lugar da qual nunca mais sairá de lá. Então nós entendemos que Deus, ele é eterno. Entendemos que Deus teve um plano antes da criação do mundo. E agora eu queria mostrar para os irmãos uma coisa muito interessante. Deixa eu voltar para mim o mouse aqui. Você consegue voltar o mouse aqui para minha tela. Aí, passou, está aqui. No mapa aqui também, eu coloquei uma questão muito interessante aqui na ilustração que tenta ilustrar a Deus. É claro, irmãos, essa imagem, ela não consegue, como eu disse, compreender tudo que Deus é. É algo ilustrativo, apenas didático. Não é imagem feita para ninguém adorar, isso não tem valor espiritual nenhum. É apenas um mapa didático que nos ajuda a conservar em nossas mentes o aprendizado da palavra de Deus. E ali no cinto dessa imagem que eu coloquei ali, eu coloquei um escudo da Trindade. O escudo que ele é antigo, é um diagrama que mostra o Pai, o Filho e o Espírito. E todos esses são Deus.
Porque olha a confusão. Se eu perguntasse para vocês, quantos Deus existe? Quantos Deus existe? Um só. Isso. Mas Jesus é Deus? O Pai é Deus? O Espírito é Deus? Então como é que a gente compreende? É 3 Deus ou é um Deus só que se manifesta de outras formas? A gente às vezes dá um nó na nossa cabeça. E a doutrina da Trindade, esse termo Trindade é uma contração de triunidade, ou é uma unidade composta por 3, é uma coisa que a gente não consegue compreender também na sua plenitude. Assim como nós não compreendemos como Deus é um ser eterno, nós também não conseguimos compreender, colocar em nossas mentes que Deus, ao mesmo tempo que é um, Ele é 3. Ao decorrer da história, muitas pessoas tentaram ilustrar a Trindade usando de analogias que não conseguem explicar ela. Por exemplo, falaram que a Trindade é como a água. A água composta por uma única molécula, mas pode estar em 3 estados diferentes: estado sólido, líquido e gasoso. Só que isso não consegue compreender a Deus, porque isso vai mostrar o quê? Que Deus é um, mas Ele pode se transformar em um, pode transformar em outro e no outro. Ou seja, é como se Deus, ora Ele se transformasse em Jesus, ora se transformasse no Espírito Santo, ora se transformasse no Pai. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia nos mostra passagens onde os 3 interagem ao mesmo tempo. Por exemplo, no batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, no verso 16 a 17. Olha lá. Nós vemos essas 3 partes juntas no mesmo versículo, na mesma passagem. Mateus capítulo 3, verso 16 a 17. Que diz assim: depois de batizado, Jesus, quem foi batizado? Jesus. Jesus foi batizado. Logo que saiu da água, eis que dos céus os céus se abriram e ele viu quem? O Espírito. Quem estava batizando? Jesus. O céu se abre, quem que desce? O Espírito, né? Descendo na forma de uma pomba, vindo sobre ele. E o próximo versículo, olha o que diz. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho agrado, em quem me comprazo, né? Quem eu me agrado. Ou seja, quem estava batizando? Jesus. Quem desce? O Espírito Santo. E quem que fala? É o Pai. Então nós vemos os 3 aí numa passagem. Se Deus ele pudesse ora se transformar no Espírito, ora se transformar em Jesus e ora no Pai, como é que os 3 estão agindo no mesmo cenário? Então é a coisa que a gente não consegue compreender. Porque é certo a gente falar que Deus é um só? É certo ou não é certo? É certo, muito correto. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Olha o que diz lá. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Diz assim: por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra. Não há nenhum outro Deus. Quantos deuses existem? Um só Deus. 2 Samuel 7, 22. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Olha o que diz ali. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quantos deuses existem? Um Deus. Isaías 43, verso 10. Olha o que diz ali. Vocês, 43, verso 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. Lembra o que ele falou lá para Moisés? Eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou.
e depois de mim nenhum Deus haverá. Ele fala que antes dele ninguém se formou, nenhum Deus se formou, e depois dele nenhum Deus também houve. Porque alguns podem pensar que Jesus é Deus, mas que Jesus foi criado. Mas ali é claro em dizer que não existe outro Deus, nem antes, nem depois. Mas será que Jesus é Deus mesmo? Porque pelo menos o Pai a gente crê que é Deus. Mas será que a Bíblia diz que Jesus ele é Deus? Diz, irmãos. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem. Isso. No princípio era o verbo estava com Isso, muito bem. Então nós temos... Aproveitando aí, Aham. tem um grupo muito conhecido aqui no Brasil, chamado de Voz da Verdade. E eles não acreditam na Trindade. É o exemplo da água que você falou. Ora, eles pensam, ora, Deus é Jesus, Jesus é o Pai, é a mesma pessoa, não existe três pessoas Isso. distintas, né? Existe, por exemplo, existe o unitarismo, que crê que Jesus e o Espírito Santo não são Deus, que existe apenas um Deus, e Jesus não é divino, e o Espírito Santo não é divino. Existe também o modalismo, que é essa parte aí, que no Antigo Testamento Deus apareceu como Pai. No Evangelho, Deus apareceu como Jesus. E nos dias de hoje, Deus se mostra pelo Espírito Santo. Então, são teorias distintas que nós consideramos heresia. Porque nós entendemos que Deus é um, mas Ele é três. E a Trindade sempre existiu, como o irmão bem citou. Porque a Bíblia nos mostra que Jesus é Deus. Porque a Bíblia mesmo diz que Jesus é Deus. Jesus disse que Ele era Deus. Ele faz as mesmas coisas que só um ser divino pode fazer e ele recebe adoração, coisa que anjos ou qualquer outro ser não pode ser adorado. Mas, Guilherme, quais as passagens da Bíblia que diz que Jesus é Deus? Uma delas é João 1:1. Coloca pra gente. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Que então já deu uma palhinha pra gente, né? Que diz assim: no princípio era o Verbo. Quem que era o Verbo? Jesus. A gente vê isso também em Apocalipse. Era o Logos, era a palavra. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então a Bíblia falando, Jesus é Deus. Tem outra passagem também que é lá em João, capítulo 20, verso 28. Olha que Tomé fala ali nessa passagem. Né, aquela passagem que fala das feridas do seu lado. Aí Tomé ele responde para o Senhor Jesus, né? Senhor meu e Deus meu. Tomé chamando Jesus de Deus. Nós temos a Bíblia também mostrando que Jesus é Deus lá em Atos, capítulo 20, verso 28. Essa passagem para mim ela é a mais crucial. Se alguém perguntar para você se Jesus é Deus, você marca essa passagem, que ela é muito importante para mostrar que Jesus é Deus. Olha o que diz ali. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus. Ali diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem que morreu na cruz? Foi o Pai? Quem morreu na cruz foi Jesus. E ali fala que Deus, a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem que é o Deus que ele cita ali? Jesus, né? Porque foi Jesus que verteu o seu sangue enquanto ser humano, né? A gente tem também mostrando que o próprio Jesus disse que ele era Deus. Como é que é o nome que Deus apresentou para Moisés? Eu sou. E quando Jesus estava vivo em carne, aqui nessa terra, com um corpo semelhante ao nosso, olha o que ele diz lá em João capítulo 8, verso 58. Evangelho de João, capítulo 8, verso 58. Ele diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Rapaz, aí os judeus ficaram muito bravos. Porque os judeus começaram a conversar com Jesus ali, e a gente sabe que naquela época, e até os dias de hoje, os judeus estão endurecidos, infelizmente, pela sua incredulidade, vendo o que Jesus fazia, eles conversando ali com Jesus, e falando ali, Jesus falando que Abraão
ficou feliz em ver o dia do Senhor. Pode falar. A Aline, do nosso chefe, ela acredita, mas é irmã Aline, do nosso chefe. Uhum. Então, nós também acreditamos nisso, né? Que existe um só Deus e é 3 substâncias: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando os fariseus estavam questionando ali Jesus fala assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus falam: rapaz, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Aí ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra foi no fundo da alma deles. Rapaz, esse cara está se fazendo como se fosse Deus. Aí no próximo versículo, bota no próximo versículo para ver o que fala ali. Depois que Jesus falou isso. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, porque não era chegada a sua hora. Jesus deveria morrer por morte de cruz e não por apedrejamento. Por isso que ele sai misteriosamente e ninguém acerta uma pedra nele. Antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia diz que Jesus é Deus e ele mesmo disse que ele era Deus. E aí ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 30, é um versículo muito pequenininho, olha o que ele fala lá. Eu e o Pai somos um. Então Jesus não deixou subentendido que ele era Deus e as pessoas pensaram que era Deus. Não, ele afirmou que ele era Deus. Então, ou ele era Deus mesmo, ou era um doido falando que ele era Deus. Mas nós vemos pelos seus feitos que ele realmente falou e era. No Evangelho de João, capítulo 27, fala. E o Pai somos, eu faço a oração do Senhor Jesus. E olha só que interessante, irmãos. Ele fazia as mesmas coisas, as mesmas obras que Deus. Jesus fazia coisas que só mesmo Deus poderia fazer. Lá em Marcos 2, versos 5 a 7. Olha lá o que Jesus faz. Marcos capítulo 2, versos 5 a 7. Diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que Jesus fez com o paralítico? Perdoou os seus pecados. Próximo versículo. Alguns escribas estavam sentados ali e pensaram em seu coração. Próximo versículo. Como ele se atreve a falar assim? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Mas Jesus era Deus. Jesus fez coisas que só Deus poderia fazer. Nós vemos também que Jesus recebe adoração lá em Mateus, capítulo 14, verso 33. Olha o que diz ali. Mateus 14, verso 33. Diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Isso aí acontece naquela cena em que ele anda sobre as águas e Pedro vai lá e cai. Eles viram aquele feito e o adoraram. Quando você vê, por exemplo, o João ou Daniel se prostrando para adorar anjos, o anjo fala: não, meu filho, você não vai me adorar, não. Eu sou conservo com você. Só que agora, esse Jesus, que dizia ser Deus, que a Bíblia diz ser Deus, ele recebe adoração. E nós sabemos que nós devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus. Ah, tá. Entendi que Jesus era Deus. Mas o Espírito Santo, será que a Bíblia diz que o Espírito Santo também é Deus? Será que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa? Ele é alguém que pensa, que sente? Ou será que o Espírito Santo é apenas uma força sobrenatural, um poder divino? Como é que a gente comprova isso? Porque um dia eu estava numa obra e estava conversando com o pedreiro. O pedreiro, ele mesmo fundou a igreja dele lá e ele falou que, Guilherme, eu vim estudando muito e descobri que o Espírito Santo não é Deus. Tem só Jesus e o Deus Pai. O Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é um poder, é uma força. Aí eu, tá bom. E eu não tinha como contra-argumentar isso. Eu não tinha passagens bíblicas. Como é que eu ia falar algo sobre? Aí eu falei assim, rapaz, eu não creio não. Eu creio que o Espírito Santo é Deus. Mas naquela época eu não tinha municiamento para defender o meu argumento.
Mas agora, com esse estudo, eu vi as passagens que eu posso usar para isso. Como é que a gente mostra que o Espírito Santo é Deus? Porque já pensou, você está sentado num ônibus ou no trabalho, alguém pergunta para você, rapaz, o Espírito Santo é Deus? Que passagem está isso na Bíblia? Aí a gente fica como? Mas não sei, né? Mas agora é muito interessante que existem bastantes passagens, né? Eu até tive que refinar e escolher as melhores passagens para mostrar para vocês. Mas a mais clara, falando que o Espírito Santo é Deus, está lá em Atos capítulo 5, verso 3 a 4. Coloca para a gente. Está lá naquela situação em que Ananias e Safira mentem lá, né, e acabam morrendo pela sua mentira. Então, Pedro diz, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse o Espírito Santo? Mentisse a quem? Ao Espírito Santo. Para quem que ele pegou a mentira? O Espírito Santo. Retendo a parte do valor do campo. Próximo versículo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu para Deus. Mas ele não falou que mentiu para o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Nós temos também lá em 2 Coríntios 3,17. Olha o que ele diz lá. O irmão leu 2 vezes aí, citou 2 vezes aquela passagem que existe quantos senhores? Um só Deus. Isso, tem outra passagem também que fala que há também um só Senhor, né, e um só Espírito. Eu acho que está lá em Efésios ou Tessalonicenses. Não é isso? Isso, eu acho que é Efésios 4, se eu não me engano. Mas enfim, olha o que ele diz ali. Ora, este Senhor é o Espírito. Então ele chama o Senhor, o Espírito de Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós temos também lá em 1 Coríntios 6,19. Olha o que diz lá. 1 Coríntios capítulo 6,19. Diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de quem que o nosso corpo é santuário? Do Espírito Santo. Agora bota no capítulo 3 desse mesmo livro, no verso 16. Olha o que diz. Vocês não sabem que são santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, o nosso corpo é habitado pelo Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo, e ele é chamado de Senhor, ele é chamado de Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus, isso é inegável. Mas alguém pode pensar que ele é uma força, ele não tem personalidade. E a Bíblia mostra sim, que ele tem personalidade. Por exemplo, o Espírito Santo, ele dá ordens, lá em Atos, capítulo 13, verso 2, que ele diz assim, enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo ordena. O Espírito Santo, ele tem sentimentos? Tem. Tem ou não tem? O Espírito Santo, ele sente alguma coisa? Sim. Olha lá o que diz lá em Efésios. Isso, né? Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Olha o que fala lá em Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pode falar. No Efésios 4 também, os 5 e os 6 que falam o versículo que você falou. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, se há um só Senhor, como é que ele chama o Espírito Santo de Senhor? Porque todos são Deus. É isso que a gente está explicando aqui, a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas? Sim. São 3 deuses? Não. Nós adoramos um só Deus. Um dia eu estava conversando com alguém que eu conheci em um jogo, ele é muçulmano, ele era lá de Marrocos. Aí a gente estava falando sobre a fé e tal. E ele falou o quê? Vocês vacilam muito que vocês adoram 3 deuses. Porque no entendimento deles, nós que acreditamos que Jesus é Deus, nós adoramos 3 deuses. Mas eu tentei explicar com ele. Não, a gente entende que é apenas um Deus só.
né? Ele crê lá em Alá, mas é difícil as pessoas compreender. Muitas vezes param de acreditar que Jesus, o Espírito Santo, é Deus, porque não conseguem entender que há somente um Deus e como é que o Espírito Santo e Jesus também podem ser Deus. É algo que a gente não compreende. É uma doutrina não para a nossa mente, mas para o nosso coração aceitar. A doutrina da Trindade. Então nós mostramos que Deus é... Quantos deuses que tem? Um só Deus. Jesus é Deus? É Deus. Mostramos também que o Espírito Santo é Deus. E Guilherme, e as passagens que mostram os três juntos, trabalhando em equipe, trabalhando juntos? Nós temos lá em Mateus capítulo 28, verso 19, mostra lá os três juntos. Mateus capítulo 28, verso 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse Deus, para que ele está aí? Vai batizar em nome do Espírito Santo? Se Jesus não fosse Deus, para que botar Jesus aí, o Filho, no meio? Os três juntos no mesmo versículo. Nós temos também, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, a bênção apostólica do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Olha lá o que diz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, na bênção apostólica. É a graça de quem? De Jesus, no versículo. A graça do Senhor Jesus. E o amor e a comunhão do Espírito Santo. Os três no mesmo versículo. Nós temos ainda outro, como 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2 a 3. Olha o que diz lá. Mostra os três trabalhando em conjunto. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Novamente os três aí numa única passagem. Então, se alguém alguma hora te perguntar se o Espírito Santo é uma força ou se é Deus, você pode responder: ele é Deus sim. Se te perguntar se ele tem sentimento, se ele é um ser pessoal, que é independente, que pensa, ele é sim. Isso é uma coisa extraordinária, irmãos. E muitas pessoas não têm nem informação disso. Às vezes não sabiam que Jesus e o Espírito Santo também são Deus. E não são três deuses, é apenas um só. Então, irmãos, alguém tem algum acréscimo para nos ajudar ou alguma dúvida nesse tema de hoje? Deus é um Deus com três pessoas. Isso, três pessoas. Um Deus, e a gente pode dizer que é três pessoas. Não, isso, mas os três coexistem ao mesmo tempo, né? Porque, como eu disse, alguns pensam que é um único Deus, que ele se transfigura, uma hora ele é Jesus, outra hora ele é o Espírito Santo, mas não, como a gente viu ali no batismo, né? A gente tinha Jesus sendo batizado, o Pai falando do alto. Por exemplo, quando Jesus orava, ele falava com quem no céu? Quem que estava no céu? Se Jesus era Deus, quem que estava lá no céu? O Deus Pai, não é isso? Então a gente compreende que eles coexistem ao mesmo tempo. A gente não consegue compreender, como eu disse, o que é isso. E mesmo assim, são uma única unidade. Então é errado a gente falar que Deus muda de uma hora para ser Jesus, outra hora para ser o Espírito Santo, outra hora para ser Deus Pai. Não, eles são os três ao mesmo tempo. Tem uma seita, né, que evangeliza muito. Vai de casa em casa, porta em porta de domingo. Né? O pessoal precisa tomar cuidado, porque ele leva às vezes revista, né, com o propósito de estudar com as pessoas, e muitas vezes as pessoas aceitam. E às vezes as pessoas não têm o preparo para poder conversar com essas pessoas, né, que são testemunhos de Jeová. Isso. E para ele, na visão deles, só existe Jeová. Jesus é um ser criado na visão deles, e o Espírito Santo é a força ativa de Deus. É uma força, não tem personalidade, né, Deus. Então, é um ensinamento da heresia. O pessoal precisa tomar cuidado. Muito bem levantou o nosso irmão Quintão, que é algo prático, a gente conhecer bem o que nós cremos, a Trindade, né?
Porque vai chegar às vezes alguém batendo na sua porta, você vai achar que ele é um crente como você e vai te induzir ao unitarianismo, que é crer que apenas Deus é Deus. Eles acreditam que Jesus não é Deus e que Jesus foi um ser criado, né? Mas nós vemos lá que o verbo era Deus no início, né? Gênesis 1:26, já desde Gênesis, passamos o homem conforme a imagem. Isso. Para você ver que Deus é tão fantástico que desde Gênesis ele já mostra ali em Gênesis. Quando fala lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, fala que Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ali o termo usado para Deus é Elohim, que já é algo que é no plural, né? Meio que para deuses, né? Mas isso é muito fantástico. E quando ele vai fazer o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí alguém, irmão, vai falar assim, não, mas ele está falando com os anjos. Mas a Bíblia em lugar nenhum fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de anjos, apenas de Deus. Na Torre de Babel, em Gênesis 11. Isso. Teçamos e confundamos. Isso é extraordinário, né, Quintão? Desde lá do passado já é dito que Jesus é mais de um, é plural. E mesmo assim os judeus não conseguem compreender isso de maneira nenhuma. Porque lá em 2 Coríntios fala que tem um véu sobre o entendimento deles. E quando eles leem o Antigo Testamento, eles não conseguem compreender. Eles têm a Bíblia hebraica. Isso. Hebraica porque Isso. igual a gente usa a Bíblia no Português, né? Desde outra língua, né? Isso aí. Né? Mais alguma contribuição, irmãos? Então, irmãos, hoje nós aprendemos algo que é muito relevante. Eu espero que o Senhor Deus coloque no coração de cada um de nós, por meio do Espírito Santo, o entendimento disso. Porque esse assunto, irmãos, é muito importante e muitas vezes a gente peca por não conhecer, né? Chega alguém para falar conosco, para nós, né, sobre esse assunto e a gente fica às vezes sem resposta, não é isso, Quintão? Mas agora a gente pode pelo menos conhecer o que a Bíblia diz. Amém, irmãos?